Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a mansidão. Mas antes de começar, gostaria de pedir que vocês deixem aí o like, né, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveite já se inscreva e curtam o vídeo. E quem quiser comentar algo agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá bom? Vamos para a oração para começar. Querido Deus amado, mais uma vez o Senhor tome o seu mensageiro aqui falando, me inspire e fale através da minha boca, que eu seja apenas o seu instrumento, Senhor. Que você possa falar conosco, ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que nós possamos aprender e pôr em prática esses ensinamentos. Que nós possamos evoluir a cada dia, a cada momento e pôr em prática em nossas vidas tudo o que devemos fazer. Que assim seja, Senhor, que nós podemos seguir sempre o seu conselho. Que os três mais pessoas do mundo estejam aqui nos ensinando, Pai. Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma coisa muito importante é a mansidão. Por quê? Porque ela acaba envolvendo o exemplo que nós temos que passar, né? Não basta que nós sejamos fiéis a Deus, seguimos os mandamentos, seguindo a lei. Nós temos que passar uma luz, uma diferença para as pessoas, entendeu? Então, olha, por exemplo, Davi. Davi passava uma luz para Saul quando ele estava perturbado, né? Tocando a harpa. Por quê? Porque ele transmitia em si, com o toque da harpa, aquela luz, né? Eu estava ontem conversando com a coordenadora da escola que eu estou trabalhando, ela também é da igreja adventista, que nem eu, né? E ela estava me dizendo que uma vez ela trabalhou numa escola onde o diretor disse para ela que ele não suportava, que ele detestava crente. É até engraçado, né, você sair um pouquinho da meditação, é até engraçado falar, a pessoa fala: "Não suporto crente", eh, porque a palavra crente, ela tem a ver com crer, então toda pessoa que crê em Deus é crente. Você que é católico, por exemplo, você não crê no Deus, em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, então você é crente, né. Você é então, você é crente. Então essa palavra eu não suporto crente, é a mesma coisa que tá falando que você não suporta Deus, você entendeu? Porque basicamente é isso, porque o crente é todos que acreditam em Deus é crente, né. Agora, nós temos as religiões protestantes, que também são chamadas de evangélicas, que é um outro assunto, mas a palavra crente não significa, evangélico, então a pessoa fala errado, né. E qual a diferença de um católico para um protestante? São poucas crenças, qual a diferença? Por que não suporta? Quer dizer que então eu posso falar também que não suporto católico? Que todo católico não presta? Que não sei o quê, ou que todo testemunho de Jeová não presta, que todo judeu não presta? Não, gente. Tem gente boa e honesta em todos os lugares, todos. Captaram? Então, falar, você não pode falar que detesta uma pessoa, talvez ele possa ter tido má experiência com algumas pessoas que eram evangélicas, mas isso não significa que todos não prestam, né. Isso aí é uma típica fala, muitas vezes, do católico, porque o católico está acostumado a ir em qualquer igreja católica que ele for, é a mesma coisa. Só que o protestante não é, entendeu. Não é a mesma coisa você ir na Universal, você ir na Internacional da Graça, você ir na Renascer, você ir na Assembleia, você ir na Metodista, você ir na Adventista, você ir na Testemunho de Jeová, não. Cada uma tem ideias diferentes, cada uma tem propostas diferentes, né, tem doutrinas diferentes. Então, não é a mesma coisa, então não pode generalizar. Que nem, por exemplo, aquele maluco daquele pastor que pegou, nem sei que igreja que ele era, que ele foi lá, colocou uma imagem lá de um santo em cima do palco lá, do altar, começou a falar um monte de coisa, daqui a pouco ele foi lá com o martelo e quebrou a estátua. Então, aí foram lá para deixar a igreja dele e tal, tudo bem. Mas o que tem a ver, por exemplo, a minha igreja,
que é a Adventista, ou a Universal, ou a Internacional da Graça, as outras igrejas protestantes que não são a dele, com o ato que ele fez, nenhum. Mas pode ter certeza que vai ter gente falando que odeia crente porque aquele cara quebrou a estátua. Só que uma igreja não tem nada a ver com outra, entendeu? Então, tem que aprender a respeitar as doutrinas, entendeu? Tem que ser respeitado, cada um no seu caminho, né? Agora, voltando para a meditação, eu falei deste caso, por quê? Porque quando ele estava perturbado, estava nervoso, estava descontrolado, quem que ele chamava lá para acalmar ele? Ela, né? Ele falava que a luz dela iluminava a sala dele, que ele ficava mais calmo. Então, queridos irmãos, é exatamente essa luz que nós temos que passar. E um dos pontos positivos para essa luz acontecer é a mansidão, né? Isso é um assunto que eu mesmo preciso melhorar. Porque embora eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa mansa, mas quando eu me altero, eu fico muito alterado, né? Então, inclusive, a própria coordenadora falou: ó, fala um pouco mais calmo quando você vai com a diretora, principalmente, né? Porque eu exigi dela praticamente que eu quero que a minha lei seja válida. Eu não vou ficar vindo no último dia. Eu estou vindo para não deixar os alunos sem professor. Porque se descontar de mim R$ 40, R$ 100, que seja, 200, eu não estou nem aí. Mas os alunos já estão com defasagem, eu não posso abandoná-los à própria sorte. Deus dará. Né, entendeu? Então, mas eu preciso cumprir a lei que eu acredito. Então, é respeito, né? E daquele jeito, ele deixava ela não ia no sábado, só que ele descontava dela. Tá errado. Mas ela preferiu ficar no canto dela. Eu já acho, eu no caso, no lugar dela, eu não teria ficado no canto. Falei, não, eu não vou ser descontado, eu tenho o direito, eu quero exercer o meu direito. Entendeu? A gente tem que exercer. Então, é um direito. Para quem não sabe, toda igreja que não só adventista, qualquer igreja que guarde o sábado, tem igreja que guarda a sexta-feira. Qualquer igreja que tenha uma guarda, as pessoas têm o direito, alunos e professores, de não trabalhar. No caso da igreja minha, que é adventista, nós não trabalhamos do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Entendeu? Então, o que acontece? A última aula na sexta-feira, ela acaba acabando 6h20, que já está à noite. Então, essa última aula eu preciso não dar, né? Então, se puder é, é, dar um jeito, tem que dar. É lei. Eu tenho esse direito. Então, eu vou lá e eu exijo o meu direito. Entendeu? Então, quando eu falei com ela, se ela tivesse falado assim, não, sim, professor, é lei, nós vamos dar um jeito nisso. Essa deveria ser a reação dela. É lei, entendeu? Mas não. Ela falou, mas você tinha que ter falado antes, porque não sei o quê. Eu falei, tudo bem, mas é lei. Falei, ó, arco com o meu erro, eu errei, eu entendo, eu falei pra ela, eu compreendo o meu erro. A próxima vez que eu entrar numa escola, eu vou falar logo de cara que eu sou adventista, que eu não trabalho no sábado e nem na sexta-feira na última aula. Mas, é, como é que fala? Eu errei nesse ponto. Só que é lei, não interessa se eu errei ou não. Quer dizer, o cara vai lá, ofendeu o outro, fez alguma coisa que o outro se sentiu ofendido, ele vai lá e mata o cara. Então ele não vai ser preso porque quem errou foi o outro que fez, que provocou ele? Não, não interessa se o outro errou. Ele vai se disse para homicídio doloso, com a intenção de matar. Acabou. Mesma coisa acontece ali. É uma lei. Mesmo que eu não tenha falado antes, é um direito que me assiste. Eles têm que trocar o horário porque eu não vinha na última sexta-feira. Acabou. É lei. Então, nós que somos, para quem tiver que é adventista, nós temos que exigir nossa lei. Nós temos o direito de não trabalhar no sábado, né? Entendeu? Salvo quem trabalha, por exemplo, em hospital, né? O hospital, o cara não vai deixar de ficar doente no sábado, então tem que ter. Só que quem trabalha no sábado, no hospital, por exemplo, o médico, o enfermeiro, eles têm que pegar o seu salário e dar para quem precisa, fazer uma doação, se ele receber salário. Não é que nem a igreja adventista possui hospitais. O que acontece no sábado nos hospitais?
cada grupo de pessoas, eles têm turnos, né, cada grupo de pessoas que eu quero de plantão, fica um sábado de plantão por mês. Então, quem ficou nesse sábado, você vai ficar no outro mês agora de plantão. Então é um sábado de plantão, 3 de folga, entendeu? E esse sábado que ficou de plantão, eles não recebem salário, né, eles estão ali como voluntários, entendeu? Não conta como dia de salário, né. O dia de salário para eles se conta de domingo a sexta-feira. Agora no sábado eles não vão pra lá. Então, é uma maneira de você estar honrando o dia, porque o médico não tem como não trabalhar na sexta-feira, não tem, né. Então aí é uma coisa que é irrevogável. Agora um professor tem como não trabalhar na sexta-feira, basta trocar um horário, né. Tem professor lá que tá até achando ruim, já comigo: "Não, vai trocar horário por sua culpa", porque não, não é minha culpa. Eu tentei resolver a coisa mais fácil. Eu falei com o professor que era só trocar uma aula minha com a dele, ele não quis. Falei com o outro, trocar uma aula minha com a dele, não quis. Então é as 2 oportunidades, as 2 possibilidades que eu tinha, não tenho mais. Eu falei bem claro. Então não adianta pular, rolar, é lei, tem que ser cumprida, pode parecer injusto, mas não é, é lei. Então é um direito que me assiste, entendeu? Mesmo o direito que assiste a pessoas que não trabalham no domingo, não querem trabalhar no domingo, né? É um direito que me assiste também, entendeu? Então é assim. Eu tenho que conversar com a coordenadora também a respeito do negócio de repor o sábado, como é que eu vou fazer isso? Porque fala que repor, repor como? Me explica, com que tempo, aonde? Falou que tem, né, falou alguma coisa que tinha que repor com o aluno. Como que eu vou repor com o aluno? De que maneira? Você entendeu? A não ser que eu pegue e mande os alunos ir fora do horário de aula, então não tem como repor com o aluno. Eu tô na aula ali, não tem como repor. Você tá entendendo? Não tem, não tem possibilidade. Eu não tenho como tirar os alunos da aula do professor para falar: "Não, não, professor, você não vai entrar agora, eu vou entrar eu para repor". Não, não dá. Você entendeu? Não dá, né. E eu quero agora, quando eu for pegar aula, eu não quero aula nem de sexta-feira, nem de segunda. Por quê? Porque muitas vezes a sexta-feira emenda, né, é onde tem que repor. E a segunda, muitas vezes, quando é feriado, é na terça, emenda. Então, se eu puder não pegar aula de segunda e sexta, para mim é melhor. Porque aí eu não tenho problema de reposição. Você entendeu? Porque esse negócio de repor, não tem como repor, gente. Mas será que é tão difícil de entender? Uma coisa é um coordenador repor, outra coisa é um professor, não tem como, gente. Você entendeu? Eu não vejo como, né? Então, queridos irmãos, é uma questão de que nós temos que exigir a lei. Só que eu também não posso me exaltar, brigar com a diretora, brigar com a gestão, brigar com as pessoas para exigir o direito. Não, eu tenho que agir com mansidão, com calma, com temperança, com cabeça, sabedoria. Então a mansidão, ela vai passar uma diferença, porque as pessoas geralmente são rudes, são grossas, né? E quando você vai e age como uma pessoa calma, você acaba transmitindo essa calma para a pessoa. Então não é fácil, quer dizer, não é fácil, né. Para quem tem sangue quente, como eu, por exemplo, não é fácil. E eu sou uma pessoa até muito calma, mas não me contrarie, entendeu? Não me contrarie, quando eu falar uma coisa, aceita. Se eu estou na razão, aceita, porque se não aceitar, eu vou até as últimas consequências. Não adianta a pessoa querer eh, rodear. Então eu falei: "Não, tudo bem, sem problema nenhum, eu assumo o meu erro, eu compreendo". Eu falei para ela: "Eu fui bem, não, eu compreendo, Renita, eu compreendo que eu errei. Eu assumo, se não tiver jeito, tudo bem, eu assumo as consequências do meu erro". Eu falei para ela, não ter falado antes, né. Então, é assim que a gente deve agir. Agora eu não posso querer ter raiva, falar: "Não, não, não interessa, eu errei, não, que não sei o quê, não sei". Não, eu tenho que optar que eu errei realmente de não falar no início, mas eu tenho que também botar em xeque que eu tenho esse direito, mesmo que eu tenha errado, não muda a lei. A lei não está falando que se a pessoa não falar antes não vale, não existe essa lei.
né? Então, né, aqui, né, parece que vai resolver, mas eu falaria para ela, que na hora não veio na cabeça, mas eu poderia ter falado para ela. Aonde está escrito? Me mostra a lei que está escrito aí, que a pessoa tem que falar quando entra, e não depois. Onde é que está a lei? Não tem? Então nós não temos nada que discutir. É lei, é a minha lei, eu tenho direito. Não interessa se eu falei antes, no meio, depois. O importante é que é o meu direito, né? Entendeu? Então, acabou. Aí a pessoa fala, é grossa? Eu digo, não, mas é verdade. Entendeu? Então, não tem lei. A lei é, eu tenho esse direito, vai ser cumprido esse direito. Acabou. Né? Então, é assim, queridos irmãos, mas eu tenho que aprender a agir com mansidão. Nós todos temos, né? O homem mais manso que já existiu, enfim, foi Jesus, foi Moisés, né? Moisés foi um homem muito manso. E você vê que ele só se descontrolou mesmo duas vezes que tiver Moisés descontrolado. Quando ele chega lá e vê o povo adorando o bezerro de ouro, e mesmo assim ele agiu com mansidão, ele não xingou, esbravejou, né, naquele momento. Agora, quando ele pega, vai lá, pô, reclamando de novo, lá ele vai lá e bate na pedra, que ele ficava perdendo o dia de entrar na Terra Prometida, então, aí sim, né? Aí ele extravasou, ele perdeu a mansidão mesmo de vez. Porque olha o que o cara tava passando lá, né? O cara tava passando muito perrengue ali, né? Dá pra entender. Depois de 40, de 40 anos, né? Vagando pelo deserto, que ele perdeu a mansidão. 40 anos. Com um povo rebelde, né? Então nós precisamos ser manso. Você vê que Jesus Cristo era um homem manso. Mas claro que em algum momento a gente perde o controle, é normal. Você vê que o próprio Jesus Cristo perdeu o controle lá no templo. Né? Arrebentou tudo, é normal. Então, não é sempre que a gente vai conseguir se controlar. Mas nós temos que aprender a se estourar, só que tem que estourar com educação. Jesus Cristo, quando ele estourou no templo, ele não xingou os bravejos, não. Ele simplesmente foi lá, ele arrebentou tudo e falou: quem vocês pensam que são para fazer isso na casa do meu pai? Só isso. Com um tom calmo, né? Agora, o problema é o tom da voz, é a ignorância que muitas vezes a gente põe. Entendeu? A rua, ser rude que fala. Eu, por exemplo, não tenho essa facilidade de falar, eu preciso mudar isso. Não é fácil. Mas quanto mais manso a gente for, melhor vai ser. Pra gente conseguir lidar com as pessoas e mostrar que nós somos diferentes. Porque essa é a intenção de Deus, separar um povo diferente. Ele não quer um povo igual aos outros. As pessoas falam, eu vou na igreja porque é liberal. Mas Deus não quer isso. Deus não quer que você seja igual a todo mundo. Não quer que você sirva a Ele seguindo os mesmos erros. Não. Ele quer que você se dedique a Ele, que você ponha Ele em primeiro lugar na sua vida, que a vontade dele é que vive em você. Como o próprio Jesus Cristo disse, nós temos que morrer e renascer. Esse morrer e renascer significa nós abandonarmos o mundo, morrermos no mundo e renascemos de Deus. Ou seja, o meu eu tem que morrer, a minha vontade tem que morrer. E quem vai renascer dentro de mim vai ser a vontade de Jesus. Então essa é a que eu tenho que seguir. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não segue. Querem seguir a própria vontade, querem seguir comendo o que não deve, fazendo o que não deve, não guardando o dia santo. Né? Muitos vão perecer, muitos vão perder essa salvação, vão para o lago de fogo e para a morte eterna por rebeldia, por não quererem seguir. O pior é esse, não é porque não sabem, é porque não querem, não se interessam. Acham que a pessoa que lê a Bíblia é carola, acha que a pessoa que põe um texto bíblico lá, hoje mesmo estava passando lá com uma pessoa do meu lado, e estava lá, eu li as plaquinhas que estavam numa praça, numa árvore, falando sobre Jesus, uma coisa tão bonita, e aí essa pessoa que estava do meu lado falou, isso aí é um carola que colocou. Quer dizer, a pessoa está levando a mensagem de Deus, é carola. Não, carola é aquela pessoa que segue cegamente os ensinos da igreja, e não o ensino de Deus. Captou, queridos irmãos? Então, a pessoa que está servindo a Deus, não, ali, ele está transmitindo a mensagem de Deus. As pessoas que passam ali que nem eu, não lê, né? Pode ler e aprender e sentir uma coisa diferente. Quem sabe assim a gente consegue trazer conversões. Isso faz parte de quem nós somos.
parte do discipulado nosso, parte da nossa missão como missionários, como mensageiros. Faz parte. Não é simplesmente, não basta que a gente fique pronto para a salvação, nós temos que ajudar os outros aí também. Faz parte. Se você estudar a Bíblia, vê que Deus está orientando a fazer isso. Só que as pessoas se recusam a estudar a Bíblia. Falam, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Tem tempo para trabalhar, né? Para fazer serviço doméstico, fazer serviço de casa, para ir trabalhar. Tem tempo para ver televisão, para ver novela, para ver filme. Mas não tem tempo para a palavra de Deus. Não tem tempo para estudar a palavra de Deus. Entendeu? Isso é triste, queridos irmãos. É triste. Né? A pessoa está dando atenção para coisa errada. Né? E para a certa está rejeitando. Tem tempo para tudo, menos para a vontade de Deus. Então é assim, queridos irmãos, que nós sejamos mansos, mansos de coração, que possamos agir com, com mais calma, com mais tranquilidade, mostrando para as pessoas ser diferenciadas, tá certo? Então é isso, foi uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Senhor possa estar conosco, que nos ajude e que possa nos guiar, Senhor, rumo à vida eterna. Nos dê mansidão, Pai. Nós precisamos mansos, tanto a mim quanto as pessoas que estão inscritas no meu canal, me ouvindo ou não, e as pessoas que estão me ouvindo e que ainda não se inscreveram no meu canal. Que possamos ser mansos, Senhor. Possamos transmitir essa mansidão, transmitir essa luz que nós precisamos transmitir, Senhor. E que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Que as pessoas possam olhar para a gente e ver uma pessoa diferente. Assim como a coordenadora foi vista lá, Senhor, pelo diretor. Mesmo ele rejeitando a palavra, mesmo ele rejeitando os evangélicos, ele sentia a luz dela. E é assim que nós devemos ser, queridos irmãos. Que assim seja, meu Pai. Eu agora agradeço e glorifico o Senhor, que seja sempre conosco, Pai. Abençoa todos nós, que todo mundo que estiver me ouvindo, seja inscrito no canal ou não, e aqueles também que não estão me ouvindo, mas são inscritos no canal, possam voltar para casa do trabalho em segurança. E eu também, Senhor, que eu possa ir e voltar para o meu trabalho daqui a pouco em segurança, Senhor. Que assim seja, esteja sempre conosco, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Seja sempre conosco, Pai. Deus abençoe a todos. Amém, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E lembre-se, sejam mansos. Procurem controlar os nervos, porque nós precisamos fazer a diferença. Porque tem gente ignorante demais nesse mundo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Falou.